Oi pessoal, hoje eu estou muito animado porque a gente vai começar uma nova série que eu estou chamando de Inquietações Filosóficas. Vão ser vlogs, videoblogs, basicamente uma reflexão sem grandes produções de vídeo, etc., mas em que eu espero crie uma certa inquietação em vocês e faça com que vocês reflitam sobre questões que para mim são muito importantes. Daí o nome Inquietação Filosófica, ok? Bom, antes de começar esse nosso primeiro vlog, eu queria lembrar para vocês uma coisa. Vocês devem saber, mas se não sabem, estão convidados a baixar o meu novo e-book que eu lancei agora na internet, chamado Dos Elétrons ao Amor, uma coletânea de 15 ensaios, e é muito fácil você fazer isso. O link está listado na descrição desse vídeo, está listado no meu canal, está listado no Instagram e um monte de outros lugares, e é grátis. Então eu convido vocês a fazerem isso. Vocês já sabem quantos tem, já temos quase 7.000, já baixaram quase 7.000 exemplares desse livro. Então obviamente é uma coisa que está pegando, e eu convido vocês, se não fizeram ainda, a fazer, dar de presente para amigos, etc, ok? Sejam bem-vindos a essa nova criação do nosso canal, os livros e-books grátis. De vez em quando a gente vai fazer isso. E agora esse nosso vlog Inquietações Filosóficas. Vamos lá. Como primeiro assunto, eu queria meio que pegar pesado, né? Não pegar pesado de uma forma deprimida, mas falar de um assunto que realmente é muito complexo. Eu sempre gosto de dizer que a espécie humana é uma espécie muito estranha, né? Porque, de uma certa forma, a gente evoluiu muito desde a época das cavernas, né? A gente desenvolveu tecnologias incríveis, a gente consegue manipular e criar objetos novos, mandar sondas para a Lua e para Marte, né? Reinventar essencialmente o mundo de uma forma boa e ruim, né? Mas, por outro lado, em termos de valores morais, eu acho que a gente continua enterrado dentro das cavernas. Eu acho que a espécie humana não evoluiu muito moralmente desde os nossos antepassados. Algumas pessoas dizem que isso não é verdade, que de fato a sociedade é muito mais tolerante, que a justiça é muito mais concreta, que existem menos guerras, mas eu diria o seguinte: sim, não há dúvida de que houveram melhoras, e que um número menor de pessoas hoje morrem por causa de guerras do que, digamos, há 100 anos atrás. Mas esse progresso é um progresso muito limitado dentro do que poderia ter já acontecido e que ainda não aconteceu. A gente continua vivendo dividido entre escolhas que nem sempre são compatíveis umas com as outras, né? Então, se você faz parte de uma tribo, as tribos das quais você não faz parte são suas inimigas, né? Então, se você não é da minha tribo, se você não divide os meus valores, então você necessariamente se torna um inimigo meu. Ou você vem para a minha tribo, ou você então é meu inimigo. Essa ideia desse tribalismo, que é uma coisa que define, de uma certa forma, muito das coisas que a gente faz, né? Nós todos, seres humanos, eu inclusive, obviamente, nós todos somos membros de várias tribos diferentes, né? A tribo do Corinthians, a tribo do Flamengo, no caso do futebol, ou a igreja que eu vou, ou a minha família, a minha comunidade. E essas tribos, elas dividem valores, elas dividem maneiras de se pensar sobre o mundo, visões de mundo, né? E a gente está vendo na sociedade moderna uma coisa meio estranha e meio surpreendente, dado o fato que a gente está tão evoluído tecnologicamente e cientificamente, que é um certo retorno à desconfiança, ao ceticismo individual, né? Que cada um se acha dono da verdade e cada um se diz saber mais do que os outros, e uma pessoa que não tem o preparo técnico, o preparo profissional, se achar no direito de ir contra aqueles que passaram décadas ou anos estudando para poder fazer o que eles fazem, sejam eles médicos, sejam eles cientistas, sejam eles políticos, etc. Então, uma coisa muito interessante é da onde vem isso, né? Então, a ideia do tribalismo, ela na verdade é uma ideia que é mais jovem do que parece, né? A gente sempre achava que as tribos dos caçadores
dos nossos antepassados, os coletores-caçadores, né, que iam pelos bandos afora. Então, essa turma era muito menos tribal do que quando a civilização agrária começou em torno de 10, 12 mil anos atrás. De repente, alguém teve uma ideia de que eu vou pegar um pedaço de terra e vou chamar esse pedaço de terra de meu pedaço de terra, né? A ideia de você se apossar de um pedaço da natureza. Bom, isso já reflete uma questão que eu acho extremamente estranha, que é o fato de que a gente acha que a gente pode, nós seres humanos, que a gente pode se apossar de um pedaço da natureza, né? E todo mundo faz isso, né? É a sua propriedade, né? Mas, obviamente, assim que você faz isso, você exclui desse pedaço de terra as outras pessoas, a menos que sejam pessoas da sua tribo, os seus amigos, a sua família, a sua comunidade, etc. Então, com a ideia da propriedade da terra, a gente começou a ter que defender essa nossa propriedade. E aí é que começaram as várias guerras tribais entre comunidades agrárias, tentando basicamente pegar a terra da outra. E com isso, a gente desenvolveu modos de pensar em que diferentes comunidades têm valores diferentes, diferentes tribos têm valores diferentes. Então, por exemplo, falando de um assunto mais moderno, a pena de morte, né? Então, a pena de morte aqui nos Estados Unidos, onde eu estou gravando isso, continua valendo. Não em todos os estados, mas em muitos estados, inclusive no estado em que eu moro, que é o estado de New Hampshire, que ela não é atuada há mais de 80 anos, o estado não condenou ninguém à morte em mais de 80 anos, mas ela continua sendo viável juridicamente. Enquanto que em outros lugares, por exemplo, no Brasil, não existe uma pena de morte oficial, né? O que tem é que a polícia vai numa favela e mata todo mundo, mata... É um outro tipo de pena de morte, mas não passa pelo processo judiciário, né? Então a gente tem que começar a pensar no seguinte: será que existem valores que são universais? Valores que podem transcender essas várias divisões tribais que dividem a gente, né? As divisões tribais que dividem a gente. Essencialmente, o que a gente pode elevar a um patamar sofisticado que está acima de qualquer divisão de valores que são culturais? Muito difícil chegar a uma conclusão. Mas, por exemplo, só para você ter ideia, em certas tribos africanas, a circuncisão das mulheres, né, você cortar o clítoris das mulheres, é uma coisa que é aceita culturalmente. Aqui no Oeste, na civilização ocidental, seria totalmente um absurdo uma coisa dessas, é um crime. Então vocês veem que uma coisa que pode ser altamente devastadora para alguém, para uma outra pessoa, é uma coisa aceita. Por exemplo, que para uma comunidade pode ser um ato terrorista, para uma outra comunidade pode ser um ato de liberação. Eu sou um guerreiro da liberdade, né? Então, por exemplo, se alguém joga uma bomba num país, o país recebe aquela bomba como sendo um ato terrorista, mas a pessoa que joga aquela bomba vai dizer: não, eu estou lutando pela liberdade do meu grupo. Então, tudo depende de ótica. A gente não consegue muito se separar dessa nossa bagagem cultural que nos forma como pessoas, né? Essencialmente, nós somos produto de toda uma vivência, de uma experiência, de uma comunidade na qual nós crescemos, vivemos, dividimos as nossas experiências todas. Então, isso leva a esse tipo de tribalismo. Mas será que existem alguns valores, alguma coisa que nos eleva acima dessas divisões? Essa que é a grande questão, essa que é a inquietação filosófica de hoje. E só para repetir, caso vocês tenham pego isso pela metade, não se esqueçam de que eu produzi um e-book que vocês podem baixar gratuitamente pela internet. Tem um link na descrição desse vídeo, tem um link no meu YouTube, tem um link no Instagram e um monte de outros lugares, no Telegram, t.me/Marcelo Glazer. E vocês podem então baixar gratuitamente o meu livro, já tem quase 7.000 pessoas que já baixaram, que é um sucesso total em menos de uma semana, muito show de bola isso. Mas se liguem, caso vocês não tenham feito ainda, para vocês darem uma olhada nesses 15 ensaios que eu publico ali, ok? Bom, voltando à inquietação filosófica.
Qual seria, então, se você tivesse que parar para pensar? Se coloca no meu lugar agora, você que está fazendo esse vídeo, tá? Você fala assim, cara, eu estou pensando aqui, qual seria um valor que passa por cima de todos os outros valores? Eu diria que só tem um: a vida humana. E, por consequência, todas as outras vidas. Mas hoje eu quero me deter só na vida humana. Eu diria que a proteção da vida humana deveria ser um valor que passa por cima de qualquer divisão tribal. Obviamente, isso não é verdade. Por quê? Porque quando uma tribo guerreia com uma outra tribo, obviamente, várias vidas humanas são perdidas em nome dos valores dessa tribo. Então, olha só o que a nossa afiliação a valores tribais pode fazer. Ela pode passar por cima da santidade da vida, né? E uma pessoa se acha no direito de matar uma outra pessoa porque essa outra pessoa não concorda com os valores que a primeira pessoa concorda. Olha que loucura isso. Como isso é possível? Então, a questão da santidade da vida, da validação de qualquer vida humana é muito importante. E, para mim, ela passa por cima de qualquer divisão tribal. Nenhum ser humano tem direito de matar um outro ser humano, a menos que seja absolutamente por um ato de defesa. Se alguém vier com um revólver e apontar um revólver para sua cabeça e você não tiver outra escolha entre morrer ou se defender, obviamente você tem que se defender. Mas esse tipo de situação é muito mais raro do que as situações que levam várias pessoas a ferirem e matarem outras. Por exemplo, isso é uma coisa que você fala, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu nunca vou assassinar ninguém. Sim, mas existem certas ações que a gente pode tomar que têm consequências para outras. Por exemplo, se você está bêbado e dirige. Se você está bêbado e dirige, você não só está ameaçando a sua vida, como você está ameaçando outras vidas, porque você pode ter um acidente em que você pode morrer e você pode matar outras pessoas. Aqui onde eu moro, ano passado, um cara bêbado matou 4 adolescentes num acidente de trânsito. Então, isso daí é um crime moral acima de qualquer outro. Outra, tomar vacina, agora nessa época de pandemia, mais um crime moral. Se você escolhe não tomar uma vacina, você essencialmente está criando a possibilidade de que você vai contrair a doença, e mesmo que você não tenha sintomas ou que você não sofra muito com esses sintomas, você pode passar essa doença para uma outra pessoa, talvez o teu avô, uma pessoa mais idosa, uma pessoa mais frágil, que não só vai contrair a doença e sofrer com ela, como pode morrer. Então, a escolha de você não tomar uma vacina, porque você acha que você não precisa, mostra que você não está pensando no mundo, você está pensando só em você. Da mesma forma que o cara que dirige quando está bêbado não está pensando no mundo e nas consequências das ações que ele tem para o mundo, mas está pensando só nele. Eu não vou querer gastar dinheiro no Uber ou num táxi, eu estou com meu carro aqui, eu vou dirigir. Aí, pum, ou se arrebenta todo ou acaba ferindo alguma outra pessoa. Eu não vou tomar vacina porque eu sou super fortão e tal, então eu não preciso. Você pode não precisar, mas as pessoas à sua volta precisam. Então, um ato de moral mais elevado é um ato em que você sempre pensa não só em você, nas suas ações, para você, mas em como as suas ações vão impactar as pessoas que estão à sua volta, tanto as pessoas que você conhece, quanto as pessoas que você não conhece. Então, se você tiver que me perguntar, Marcelo, qual é um valor universal, moral, que deveria ser completamente adotado por todos, eu diria que é a santidade da vida. Mesmo no caso de uma invasão, de uma guerra, as guerras deveriam se tornar obsoletas. Obviamente, isso é uma coisa meio utópica, eu não sou nem um pouquinho inocente nessa história. Mas, se você parar para pensar e entender a importância de uma vida humana, a importância de você ter um projeto de vida, a importância de você ter pessoas que dependem de você e de como você é importante para essas outras pessoas. Daí vem um estranho e te mata. Que isso, pessoal? Que espécie humana é essa? Essa é a espécie humana evoluída
que foi para Marte, que cria sinfonias, escreve poemas? Ou essa é a espécie humana animal, que não passa de uma espécie predatória, que é capaz de se matar um ao outro? Nem os animais muito fazem isso, alguns fazem, sim. Mas certamente se fazem por um motivo, tipo, estou morrendo de fome. No nosso caso, não, pessoal. É feito isso por escolha. Essa escolha é uma escolha completamente imoral. E é uma escolha que não deveria ser mais feita no ano 2021. Então, nessa minha primeira inquietação filosófica, eu queria colocar esse dilema para vocês, para que vocês possam refletir um pouco sobre como que as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia podem impactar os outros de uma forma negativa e, portanto, a gente precisa, se nós formos seres moralmente mais elevados, saber escolher o que a gente está fazendo, porque tudo que a gente escolhe fazer impacta as pessoas que estão em volta da gente. Nada acontece no vácuo. Certamente, as escolhas que a gente faz sobre a nossa conduta de vida, os nossos valores, vão impactar não só a gente, mas as pessoas à nossa volta. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que nós sejamos seres humanos de uma moralidade mais elevada, para construir um mundo melhor, um Brasil melhor, uma comunidade melhor. Ok, moçada, é isso. E mais uma vez, não se esqueçam de baixar o meu e-book, Dos Elétrons ao Amor, vocês vão achar mole isso. E se vocês não se inscreveram no canal, bem-vindos, inscrevam-se e vamos em frente. Até daqui a pouco. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para receber novos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe com amigos e, se quiser, assista mais dos meus vídeos.